Empregada protege filho de milionário do sequestro planejado pela noiva dele. E ele fica chocado. A mansão conhecida pelo silêncio elegante amanheceu tomada por uma tensão que ninguém conseguia explicar. A empregada mais reservada da casa surgiu aflita, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, revelando que escutou algo inquietante relacionado à noiva do milionário e ao filho pequeno dele. A notícia se espalhou como um vento quente de verão atravessando os corredores amplos da casa, mudando completamente o clima que, até então, parecia de calmaria absoluta. O milionário, sempre seguro, respirou fundo tentando manter o controle, mas a sensação de que algo estava fora do lugar o acompanhou desde o primeiro instante, como se o ar estivesse mais pesado e cada passo ecoasse com estranheza. A partir desse momento, tudo ao redor começou a ganhar novos contornos. A noiva, sempre impecável, passou a ser observada com outros olhos. A empregada, antes quase invisível, tornou-se o centro silencioso de uma suspeita que ninguém ousava mencionar em voz alta. E o menino, doce e inocente, parecia não perceber a tempestade que começava a se formar discretamente ao seu redor. Era como se a casa inteira estivesse prestes a revelar segredos que ficaram tempo demais escondidos. Antes de continuar essa história que só tende a ficar mais intensa, é importante que você curta, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada detalhe que ainda está por vir. As próximas semanas dentro daquela mansão revelariam muito mais do que qualquer um esperava. Pequenos gestos se tornariam pistas. Silêncios se transformariam em alertas. Olhares passariam a carregar significados profundos. A empregada, movida por uma sensação que ela mesma não conseguia explicar, passou a vigiar discretamente cada atitude da noiva. Já o milionário tentava equilibrar a razão com o desconforto crescente que o acompanhava em cada reunião, cada mensagem, cada retorno para casa. O calor do verão brasileiro deixava tudo ainda mais intenso. As tardes abafadas pareciam amplificar cada detalhe, cada ruído, cada mudança de humor. O som distante de crianças brincando na rua contrastava com o clima cada vez mais carregado dentro da mansão. Passos ecoavam mais fortes, conversas eram interrompidas repentinamente, e nos bastidores, cochichos discretos circulavam entre os funcionários, alimentando uma tensão silenciosa. Enquanto isso, a noiva do milionário tentava manter sua imagem perfeita. Sorria, organizava compromissos, ajustava flores na mesa da sala e tentava se aproximar do menino com mais insistência do que o habitual. Mas algo na atitude dela começou a destoar, pequeno o suficiente para ser ignorado por quem quisesse fingir normalidade, mas grande o bastante para deixar a empregada em constante alerta. O milionário, com toda sua disciplina e rigidez emocional, tentava afastar pensamentos desconfortáveis. Sua vida sempre foi pautada na lógica, na confiança limitada e no controle absoluto. No entanto, por mais que quisesse manter tudo organizado, aquele pressentimento insistia em retornar, principalmente quando via a noiva agindo de forma diferente com o filho. E era apenas o começo. Ao mesmo tempo que a rotina parecia seguir como sempre, algo invisível mudava a cada novo dia. A mansão, tão grande e silenciosa, agora parecia esconder segredos em cada canto. A empregada, que percorria cada corredor todos os dias, percebia detalhes que ninguém mais via, objetos fora do lugar, conversas interrompidas abruptamente, telefonemas abafados pela porta do escritório. Tudo parecia caminhar para algo maior, como se uma grande revelação estivesse prestes a acontecer. Mas nada aconteceria de forma direta. A verdade surgiria devagar, em camadas, a cada novo gesto, a cada nova atitude suspeita. A empregada, mesmo com medo de perder o emprego, sentia que precisava proteger o menino custasse o que custasse. O milionário, dividido entre a dúvida e a necessidade de manter a família unida, começava a sentir que uma decisão importante se aproximava. A mansão se tornaria o palco de uma sequência de acontecimentos que mudariam completamente o destino dos três. E quanto mais o tempo passava, mais forte era a sensação de que alguém estava prestes a perder o controle. É a partir desse ponto que toda a trama começa a se desenrolar, revelando aos poucos segredos, intenções ocultas e atitudes que ninguém imaginava. E para acompanhar todos os próximos acontecimentos, continue aqui, porque a história está apenas começando. O amanhecer na mansão parecia igual a todos os outros, com o som distante dos pássaros atravessando o jardim e o perfume leve das flores entrando pelas janelas abertas. O protagonista, o milionário, descia as escadas com a mesma postura disciplinada de sempre, ajustando a manga da camisa enquanto pensava nos compromissos do dia. A casa inteira sempre funcionava como um relógio, cada funcionário em seu horário,
cada parte da rotina cuidadosamente organizada, cada silêncio carregado de ordem. Era esse controle absoluto que fazia o milionário se sentir seguro. Mas naquela manhã, algo escapou do padrão. Enquanto ele se dirigia à sala principal, percebeu a empregada parada no centro do cômodo, visivelmente abalada. As mãos trêmulas apertavam um pano de limpeza que ela nem percebia estar segurando. O olhar dela estava fixo no chão, como se tentasse organizar pensamentos rápidos demais para serem ditos. O milionário não estava acostumado a vê-la daquele jeito. A empregada sempre fora reservada, quase invisível, cumprindo suas funções com eficiência silenciosa. Por isso, a imagem dela ali, estática e com o rosto marcado pela aflição, despertou imediatamente a atenção dele. O ar parecia mais pesado, como se tivesse umidade demais naquela manhã quente. O milionário sentiu um incômodo que não sabia explicar, uma espécie de aviso interno que fazia o coração bater um pouco mais rápido. O filho estava no andar de cima, ainda dormindo após uma noite agitada. A empregada respirou fundo antes de levantar os olhos, e naquele instante o milionário percebeu que o que ela tinha para dizer não era trivial. Ela contou, com voz baixa e entrecortada, que havia escutado a noiva dele conversando ao telefone tarde da noite. Não conseguiu ouvir tudo, apenas fragmentos que mencionavam o menino, mudanças bruscas de rotina e algo sobre tirá-lo do ambiente habitual por razões que não faziam sentido. A empregada não ousou interferir, mas aquela conversa ficou martelando na mente dela. E quando a noiva tentou levar o menino para um passeio surpresa no dia anterior, sem avisar o milionário, a empregada teve certeza de que algo não estava certo. O milionário ficou imóvel. A sala parecia ter ficado menor, comprimindo o ar ao redor. Ele sempre prezou pela lógica e pela racionalidade, mas o desconforto dentro dele se espalhou imediatamente. A noiva sempre demonstrou delicadeza e organização, sempre cuidou da imagem de forma impecável, sempre fez questão de parecer a parceira ideal. Será que teria algo escondido por trás daquele sorriso constante? A dúvida surgiu como uma sombra inesperada. A empregada afirmou que não queria causar confusão, mas a sensação de que o menino poderia ser exposto a alguma situação desagradável não deixava ela dormir. O milionário observava o rosto dela enquanto ela falava. Não havia exagero, não havia dramatização. Era apenas medo genuíno. Ele respirou fundo, tentando reunir calma, mas não conseguiu afastar a inquietação. O calor que entrava pela janela parecia aumentar a cada momento, como se o ambiente estivesse reagindo à tensão. A noiva então surgiu no final do corredor, ajeitando uma das pulseiras brilhantes no pulso. O sorriso habitual estava ali, mas ao perceber a presença da empregada e do milionário juntos, o semblante dela oscilou brevemente, quase imperceptível, mas suficiente para que ambos notassem. Ela se aproximou com um comentário leve sobre o café da manhã, como se nada estivesse acontecendo. Porém, quando colocou a mão no braço do milionário, a empregada notou que a criança, lá de cima, começou a chorar ao ouvir a voz da noiva. Era um choro diferente, agudo, assustado. Esse pequeno detalhe fez a empregada quase perder o fôlego, mas ela se manteve firme. O milionário, por sua vez, sentiu o coração apertar. O filho nunca reagia daquele jeito. A noiva tentou disfarçar, dizendo que a criança devia ter sonhado algo ruim, mas o olhar dela desviou rapidamente, como se estivesse calculando a reação dos dois. O milionário subiu as escadas com passos apressados. Cada degrau parecia mais alto do que o normal. A temperatura do quarto do menino estava quente demais, mesmo com o ventilador ligado. O menino se jogou nos braços dele com força, agarrando o pescoço como se buscasse abrigo. O milionário sentiu o corpo pequeno tremer levemente. As mãos frágeis apertavam com medo real, algo que ele nunca tinha visto no filho. O milionário desceu com o menino no colo. A empregada observava tudo com uma expressão preocupada, e a noiva tentava fingir naturalidade, mas os olhos dela demonstravam irritação pela situação ter saído do controle. O menino se recusava a ir para o colo dela, virando o rosto e segurando o pai com ainda mais força. A sala parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Tentando manter o equilíbrio emocional, o milionário disse que precisava de algum tempo para reorganizar algumas coisas da rotina do filho. A noiva insistiu que ele estava exagerando, que a criança estava apenas irritada por ter acordado cedo. Mas o milionário percebeu que ela falava rápido demais, como quem tenta compensar algo com excesso de justificativas. O comportamento dela destoava daquele controle perfeito que sempre demonstrou. A empregada se afastou discretamente, segurando as lágrimas que ameaçavam cair.
Ela sabia que não podia interferir mais do que já havia feito, mas também sabia que aquele menino precisava de alguém atento por perto. O milionário a observou indo para a área externa e sentiu um peso estranho. Pela primeira vez, considerou a hipótese de que a empregada poderia estar certa. Depois que a casa voltou ao movimento normal, algo chamou a atenção da empregada. Enquanto recolhia roupas no quintal, encontrou um pequeno objeto escondido atrás de um vaso grande. Era algo relacionado ao menino, algo que deveria estar dentro do quarto, mas estava ali, fora de lugar. A descoberta fez um arrepio percorrer suas costas. Nada ali acontecia sem motivo. O milionário também passou o dia com a sensação de que deveria vigiar tudo mais de perto. O som do ar-condicionado do escritório parecia mais alto que o normal, talvez pela respiração pesada que ele tentava controlar. Em alguns momentos, sentia a mente divagando, lembrando de pequenos comportamentos da noiva que antes pareciam irrelevantes, mas que agora formavam um conjunto estranho de atitudes insistentes, como um padrão que ele nunca percebeu. À noite, a empregada percebeu pela porta entreaberta do corredor que a noiva tentava novamente conversar com o menino, com um tom doce demais para ser genuíno. O menino recuou, abraçando um brinquedo como se fosse um escudo. A empregada observou a cena silenciosamente, sentindo o coração bater acelerado. Ela sabia que precisava estar alerta. O milionário, logo depois, chamou o menino para dormir ao seu lado. Passou a mão nos cabelos da criança, tentando transmitir segurança mesmo com a mente tomada por angústias silenciosas. Acostumado a grandes negociações, decisões milionárias e situações que exigiam frieza, ele nunca imaginou que seu maior desequilíbrio viria de algo tão íntimo quanto a proteção do próprio filho. Enquanto a cidade seguia com suas luzes distantes, buzinas ecoando ao longe e o calor típico da noite brasileira deixando o ar imóvel, a mansão permanecia acordada. Cada canto parecia guardar um segredo, cada sombra parecia maior do que deveria. O milionário não dormiu. A empregada também não. A noiva, inquieta, circulava pela casa em silêncio. A história que mudaria todos eles havia começado. A manhã seguinte começou carregada por uma estranheza que parecia se estender por todos os cômodos da mansão. O milionário mal havia dormido, a mente presa em detalhes que antes não pareciam ter importância, mas que agora ganhavam o peso de alertas silenciosos. O filho despertou cedo, ainda abraçado ao brinquedo que segurava com tanta força na noite anterior, como se fosse a única segurança que reconhecia. O milionário observou por alguns segundos, tentando entender como tudo se tornou tão tenso dentro de uma casa que sempre foi sinônimo de ordem e tranquilidade. A luz do sol entrava pela janela com intensidade, desenhando no chão marcas quentes e douradas que, em outras circunstâncias, trariam leveza ao ambiente. Mas naquele dia, apenas ampliavam a sensação de exposição. O milionário sentia cada detalhe da casa como se estivesse observando tudo pela primeira vez, como se algo dentro dele tivesse acordado de modo brusco, exigindo atenção a cada gesto, a cada ruído, a cada mudança sutil. A empregada, por sua vez, demonstrava mais cuidado do que o habitual. Seus movimentos eram lentos, estudados, quase silenciosos, como se não quisesse provocar nenhum novo desequilíbrio na tensão que pairava no ar. Ela evitava olhar diretamente para a noiva do milionário, que caminhava pela casa com uma postura mais rígida, aparentemente incomodada por ter perdido o controle sobre a proximidade com o menino no dia anterior. O café da manhã, que normalmente era composto por conversas leves e sons tranquilos, se transformou em uma sequência de silêncios desconfortáveis. O milionário mantinha o filho ao seu lado, observando com atenção cada tentativa da noiva de se aproximar. Ela sorria, falava com doçura, insistia com pequenas brincadeiras, mas o menino permanecia retraído, inclinando-se para perto do pai sempre que sentia um movimento inesperado. A empregada servia a mesa enquanto tentava parecer indiferente, mas seu olhar atento denunciava preocupação constante. Ela reparava em cada interação, em cada hesitação da criança, em cada expressão fugaz da noiva. Era impossível ignorar que algo naquela casa havia mudado profundamente. A certa altura do café, a noiva insistiu em levar o menino ao jardim para brincar. O milionário recusou de forma educada, justificando que o menino tinha dormido mal e precisava ficar por perto. A noiva sorriu, mas o brilho nos olhos não acompanhava o gesto. A irritação estava ali, mascarada pela tentativa falha de manter a imagem impecável de sempre. Quando o milionário se afastou para atender uma ligação no escritório, a empregada se aproximou discretamente do menino, percebendo que ele observava o corredor com inquietação. A criança segurava o brinquedo contra o peito,
como se temesse que algo pudesse tirá-lo. A empregada percebeu a fragilidade daquele gesto e sentiu a responsabilidade pesar ainda mais sobre seus ombros. Era evidente que o menino não estava reagindo a uma simples antipatia. Havia medo real, um medo que só cresce quando algo ameaça o ambiente que a criança reconhece como seguro. A noiva observava tudo de longe, com uma expressão que mudava a cada segundo. A empregada notou. O milionário, ao retornar, também percebeu a tensão no ar. A mansão inteira parecia se contrair ao redor dessas pequenas interações, como se estivesse registrando silenciosamente cada detalhe para uma revelação maior que ainda estava por vir. Ao longo da manhã, o milionário começou a revisar contratos e documentos no escritório, mas a concentração fugia como água escorrendo pelas mãos. Cada barulho no corredor chamava sua atenção. Cada passo da noiva parecia ecoar com intensidade maior. A lembrança das palavras da empregada voltava repetidamente, provocando uma sensação de alerta que ele não conseguia ignorar. A empregada, enquanto organizava os quartos, encontrou novamente sinais de que algo não estava no lugar. Objetos deslocados, roupas que não pertenciam àquele ambiente, pequenos detalhes que indicavam movimentações fora do horário habitual. Ela tentou racionalizar, mas a inquietação continuava. O ambiente estava diferente demais para ser coincidência. O calor do dia aumentava, trazendo aquele ar denso típico das manhãs abafadas em cidades brasileiras. Lá fora, o barulho distante de vendedores ambulantes misturava-se com o som de carros passando pela rua. Dentro da mansão, silêncio. Um silêncio que parecia respirar. Ao meio-dia, o milionário decidiu cancelar compromissos externos para ficar em casa. A noiva demonstrou surpresa, insistindo que ele deveria comparecer aos compromissos importantes. O milionário, porém, manteve a decisão com firmeza. Sua prioridade naquele momento era observar tudo mais de perto. Ele já havia passado a vida tomando decisões baseadas em lógica, então obrigou-se a reconhecer que seu instinto estava mais forte do que qualquer argumento. Durante o almoço, a tensão voltou de maneira ainda mais evidente. A noiva tentava puxar conversa, mas seu tom parecia controlado demais. A empregada servia a comida com discrição, mas observava tudo com atenção extrema. O menino permanecia em silêncio, colado ao pai, reagindo apenas quando o milionário tentava tranquilizá-lo com um carinho no cabelo. O milionário percebeu que precisava agir com calma, sem precipitações. Começou a observar a rotina da casa como um investigador silencioso, percebendo nuances que antes não chamavam sua atenção. O modo como a noiva mexia no celular, sempre se afastando um pouco. O jeito rápido com que guardava alguma coisa na bolsa quando via alguém se aproximando. Os olhares que lançava para a empregada, cheios de desconfiança. Ao longo da tarde, a empregada decidiu conferir novamente o quintal. O vento quente balançava as folhas das plantas, trazendo um cheiro forte de grama molhada, resquício da rega feita cedo pela manhã. Foi então que ela percebeu marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado recentemente perto da área onde o menino costumava brincar. Nada parecia quebrado, mas aquela mudança discreta chamava atenção. Ela se abaixou, tocou as marcas e sentiu um arrepio subir pela coluna. Tudo aquilo parecia parte de um plano maior, como se alguém estivesse tentando preparar algo e não contava com a vigilância dela. O milionário, vindo pela porta lateral, viu a empregada examinando o local e se aproximou. Ela hesitou, mas decidiu compartilhar o que havia percebido. O milionário se abaixou, analisou as marcas no chão e ficou em silêncio. Era impossível ignorar a coincidência com as atitudes estranhas da noiva. Era impossível desconsiderar os sinais repetidos que surgiam desde o dia anterior. Ele respirou fundo, sentindo a mente acelerar. A sensação de alerta que o acompanhava desde cedo se intensificou. A noiva apareceu logo em seguida, aproximando-se rápido demais, perguntando por que estavam ali. O milionário se levantou e disse que apenas observavam o jardim. O olhar dela percorreu o chão com rapidez, como se procurasse algum vestígio que não deveria ser visto. A empregada percebeu isso imediatamente. O milionário também. Mais tarde, o milionário decidiu passar a tarde inteira com o filho ao seu lado. A noiva insistiu em levá-lo para a piscina, mas ele recusou. Disse que o menino estava sensível, que precisava de calma. A noiva tentou esconder o incômodo, mas a frustração transbordou por alguns segundos, como uma rachadura que a máscara não conseguiu esconder. Ao entardecer, a empregada percebeu outra situação incomum. A noiva recebia uma ligação e se afastava rapidamente para atender no corredor.
A voz estava baixa, mas o tom era firme e calculado. A empregada caminhou discretamente até a porta de vidro da sala, onde pôde ouvir apenas palavras soltas. Algo sobre horário. Algo sobre mudança de plano. Algo sobre a necessidade de agir com cuidado. A empregada se afastou imediatamente, o coração disparado. O milionário, mais tarde, percebeu que o filho estava novamente inquieto. O menino olhava para a porta do corredor com medo, como se pressentisse algo vindo dali. O milionário o abraçou, sentindo que precisava protegê-lo de qualquer coisa, mesmo sem ter todas as respostas. Quando a noite caiu, a mansão se encheu de sombras longas nas paredes, criando uma sensação de labirinto silencioso. A empregada caminhava pelos corredores conferindo janelas, certificando-se de que tudo estava trancado. Ela sentia que precisava fazer mais, mas também sabia que qualquer passo em falso poderia piorar a situação. O milionário passou a noite com o filho no quarto novamente. Deitou-se ao lado dele, observando cada respiração lenta, tentando absorver qualquer sinal de perigo no ar. A mansão parecia mais viva, como se observasse tudo com olhos próprios. O clima estava tão carregado que o milionário teve dificuldade em pegar no sono. A noiva, por sua vez, circulava pela casa com passos contidos, como se esperasse algum momento específico para agir. A empregada observou isso à distância e entendeu que os próximos dias exigiriam vigilância absoluta. Era evidente que algo grande estava prestes a se revelar. A manhã seguinte começou com um silêncio estranho dentro da mansão. O milionário costumava sair cedo, dando ordens rápidas enquanto revisava contratos e recebia telefonemas importantes, mas naquele dia ele parecia mais observador, quase inquieto. Caminhava devagar pelos corredores, como se buscasse pistas invisíveis deixadas pelas últimas atitudes da sua noiva. A mãe estava sentada à mesa, tomando café e tentando não demonstrar preocupação, mas era visível o desconforto. O cheiro de café fresco misturado ao aroma suave das flores que a funcionária sempre deixava na sala criava uma atmosfera acolhedora, mas havia tensão no ar. O milionário estava ali, mas sua cabeça parecia longe. A funcionária entrou na copa com a postura cuidadosa de quem sabe que precisa andar em terreno sensível. Ela observou o milionário rapidamente. O semblante dele estava mais fechado que de costume, como se uma decisão difícil estivesse sendo analisada em silêncio. A mãe percebeu a troca de olhares e respirou fundo, como se também carregasse a sensação de que algo havia mudado nas últimas horas. O milionário agradeceu pelo café e se recostou na cadeira, olhando pela grande porta de vidro que dava para o jardim. O vento fazia as folhas se moverem devagar, criando sombras dançantes pelo chão. A funcionária colocou algumas frutas sobre a mesa e tentou se afastar discretamente, mas o milionário a chamou. A voz dele soou calma, porém firme, e isso fez com que a mãe erguesse os olhos com surpresa. Ele questionou sobre a noite anterior. Queria saber detalhes, queria entender por que seu filho havia despertado assustado, porque a funcionária estava tão tensa e porque sua mãe tinha entrado tão rapidamente no quarto sem explicação. Era evidente que o milionário desconfiava que ainda havia algo não revelado. A funcionária respirou fundo e manteve a postura. Tentou explicar de maneira cuidadosa, preservando a integridade de todos, dizendo que notou movimentos estranhos nos arredores da casa e que, por precaução, ficou alerta a noite inteira. A mãe, percebendo que a funcionária estava segurando algo maior para proteger o filho do milionário, completou dizendo que a casa estava passando por ajustes e que isso poderia ter causado ruídos durante a madrugada. Mas o milionário não parecia satisfeito. Ele tinha o hábito de analisar cada detalhe, e aquela explicação parecia superficial demais para um homem acostumado a liderar grandes negócios e perceber mentiras no olhar das pessoas. Ele agradeceu calmamente e se levantou, deixando sobre a mesa o guardanapo ainda dobrado. A postura dele mostrava que estava determinado a entender o que estava realmente acontecendo. Ao sair para o jardim, o cheiro da grama recém-cortada envolveu o ambiente. O milionário costumava encontrar tranquilidade naquele espaço, mas naquele dia a sensação era diferente. Ele sentia que sua vida, tão meticulosamente organizada, estava começando a escapar por entre os dedos. A funcionária observava à distância, esperando uma oportunidade de falar sem a pressão da mãe por perto. Ela sabia que precisava entregar informações, mas tinha medo das consequências que poderiam recair sobre o milionário caso ele não acreditasse nela. Enquanto isso, a noiva do milionário chegou à mansão repentinamente. O perfume forte dela atravessou o corredor antes mesmo que sua voz ecoasse chamando pelo milionário. A mãe não conseguiu esconder o incômodo.
A funcionária ficou tensa, lembrando da noite anterior e da mensagem que havia interceptado discretamente no celular da noiva, uma mensagem que deixava claro que algo estava sendo planejado envolvendo o filho do milionário. A presença dela naquele momento parecia fora de hora, como se quisesse garantir que ninguém tivesse descoberto nada. A noiva abraçou o milionário com exagero, como se quisesse marcar território. De longe, a funcionária observou o comportamento dela, analisando cada gesto, cada olhar desconfiado. A mãe permaneceu próxima, como se estivesse pronta para intervir caso necessário. O milionário, no entanto, parecia distante. Ele respondia às palavras carinhosas da noiva com frases curtas, como se estivesse avaliando uma quebra de confiança que ele ainda não conseguia nomear. A noiva mencionou mudanças nos preparativos do casamento, exagerando em detalhes e tentando capturar a atenção do milionário com planos luxuosos. Ela falava de flores raras, decoração internacional e convidados importantes. Era como se quisesse reforçar constantemente o status que tinha ao lado dele. Mas a funcionária notou que, enquanto falava, a noiva olhava discretamente para o filho do milionário no colo da mãe, medindo a distância, avaliando vulnerabilidades. Quando a noiva se afastou para atender uma ligação, a funcionária aproveitou o momento para se aproximar do milionário. Ela se dispôs a falar algo importante. O milionário virou-se lentamente, observando a seriedade no olhar dela. A funcionária explicou que ainda estava preocupada com alguns comportamentos recentes dentro da mansão, especialmente de visitantes e fornecedores que nunca haviam sido vistos antes. Disse que estava atenta, não apenas como funcionária, mas porque sabia que a segurança da criança era prioridade. O milionário abriu a porta do escritório e pediu que ela entrasse. A mãe observou de longe, apreensiva, percebendo que algo grande estava prestes a ser revelado. Dentro do escritório, o ambiente era marcado pelo cheiro de madeira polida e pelo brilho suave da luz natural entrando pelas janelas amplas. O milionário cruzou os braços e pediu que ela dissesse exatamente o que estava acontecendo. A funcionária respirou fundo e começou a relatar pequenos detalhes que ela vinha observando: mensagens suspeitas no celular da noiva, visitas de pessoas desconhecidas na porta da mansão, comportamentos estranhos de alguns fornecedores contratados com urgência e a sensação constante de que alguém estava tentando mapear a rotina do filho do milionário. O milionário ficou imóvel por alguns instantes. Era como se sua mente estivesse processando rápido demais, organizando cada detalhe. A funcionária disse que não tinha provas concretas, mas tinha intuição forte, construída pela convivência diária, de que alguém próximo estava planejando algo que colocaria a criança em risco. O milionário agradeceu por sua sinceridade, mas pediu cautela, pois uma acusação precipitada poderia gerar consequências irreversíveis. A funcionária concordou, mas pediu que o milionário observasse a noiva com mais atenção. Ela não queria destruir relacionamento nenhum, apenas proteger o menino. O milionário percebeu a sinceridade no olhar dela e isso marcou profundamente. Ele sempre valorizou lealdade, e naquele momento entendia que estava diante de alguém que colocava o bem-estar da família acima de sua própria tranquilidade. Ao sair do escritório, a funcionária encontrou a noiva no corredor. O olhar dela era cortante, como se tivesse percebido que sua posição estava ameaçada. A funcionária manteve a postura e seguiu para a área de serviço, sentindo o peso da tensão no ar. A mãe chamou a funcionária discretamente e pediu que ela tivesse cuidado, pois a noiva estava visivelmente irritada. Naquela tarde, o milionário decidiu cancelar compromissos externos e ficar na mansão para observar tudo pessoalmente. Ele passou a notar a maneira como a noiva se aproximava do filho sem naturalidade, como insistia para ficar sozinha com a criança e como tentava isolá-lo da mãe e da funcionária. A percepção dele mudou de forma definitiva quando ouviu a noiva cochichando com alguém pelo telefone no jardim, como se estivesse cobrando agilidade em algum plano. O vento quente da tarde trouxe para dentro da mansão um cheiro de terra molhada, anunciando um temporal se aproximando. O milionário caminhou até o quarto do filho e observou a criança tranquila dormindo no berço. O som da chuva começou a ecoar forte contra as janelas, criando uma sensação de fechamento no ambiente, como se o mundo lá fora estivesse anunciando que algo grande estava prestes a acontecer dentro daquela casa. A funcionária passou pelo corredor com um cobertor dobrado, mas ao ver o milionário parado diante do berço, ela hesitou. Ele olhou para ela e fez um sinal pedindo que entrasse. Agradeceu novamente por tudo que ela vinha fazendo. Pela primeira vez, o milionário deixou transparecer vulnerabilidade. Disse que estava se sentindo dividido, pois sempre acreditou na noiva, mas agora não tinha certeza de nada. A funcionária respondeu com serenidade,
dizendo que às vezes as pessoas mostram quem realmente são nas pequenas coisas, e que observar essas pequenas coisas poderia evitar tragédias emocionais ou desastres familiares. O milionário refletiu profundamente. O som da chuva preenchia a sala enquanto ele percebia que estava começando a enxergar a própria vida por um ângulo novo. A funcionária se retirou com cuidado, deixando o milionário diante da criança adormecida, tentando decidir como proteger aquilo que realmente importava. A manhã começou pesada, como se o ar dentro da mansão carregasse pressentimentos que ninguém tinha coragem de verbalizar. O temporal da noite anterior deixará o jardim encharcado, o cheiro de terra molhada envolvia todos os corredores e as folhas das palmeiras balançavam lentamente, ainda carregando gotas pesadas de chuva. O milionário caminhava pela casa com passos firmes, mas o olhar denunciava que ele ainda estava processando cada detalhe que ouvirá da funcionária no dia anterior. A mãe fez o café como sempre, mas notou que o milionário mal tocou na bebida. Ele mantinha os olhos fixos no celular, deslizando o dedo lentamente pela tela, analisando mensagens antigas, notando mudanças nos padrões da noiva, detalhes que antes passariam despercebidos. Cada pequeno indício ganhava peso agora. A funcionária observava a cena da porta, tentando agir naturalmente, mas sentindo que a qualquer momento o milionário faria perguntas mais diretas. A noiva chegou logo depois, mais cedo do que de costume, como se quisesse garantir que nada acontecesse na sua ausência. Estava impecavelmente arrumada, mas o sorriso parecia esticado demais, quase artificial. A funcionária sentiu um arrepio involuntário ao perceber que ela examinava a sala com atenção incomum, como quem procura confirmar se algum segredo havia escapado. Quando a noiva se aproximou do milionário, a função dela parecia ser recuperar território emocional, mas o milionário respondeu com um distanciamento tão sutil que só quem convivia com ele diariamente perceberia. Ele cumprimentou, mas não ofereceu o abraço automático. A noiva disfarçou a tensão, segurando o braço dele de forma marcada, como se quisesse reafirmar a posição que acreditava ter. A mãe percebeu e desviou o olhar, incomodada. A funcionária, do outro lado do ambiente, sentiu o coração acelerar. Era difícil observar aquilo sem agir, mas ela sabia que precisava ter calma. O milionário ainda estava formando seu juízo e qualquer movimento precipitado poderia colocar todos em risco emocional, inclusive o filho. O milionário pediu que todos se reunissem na sala principal, algo incomum para o início do dia. A sala, iluminada pela luz suave que entrava pelas grandes janelas, parecia maior naquele momento, como se estivesse aguardando a revelação de algo importante. A mãe sentou-se discretamente. A funcionária permaneceu em pé perto da porta, pronta para atender qualquer necessidade. A noiva se acomodou ao lado do milionário, insistindo em mostrar afeto com toques sutis. O milionário respirou fundo e começou a falar sobre segurança, rotina e sobre alguns comportamentos recentes que haviam chamado sua atenção. A noiva franziu o senho imediatamente, cruzando as pernas com um gesto impaciente. A funcionária observava atentamente cada expressão, cada mudança de postura. O milionário falou sobre a necessidade de reforçar a segurança e analisar cuidadosamente todas as pessoas que circulavam na casa. Quando ele mencionou visitas estranhas e mensagens suspeitas, a noiva congelou por um segundo. A funcionária percebeu isso claramente. Foi sutil, mas existiu. A mãe também viu e apertou as mãos sobre o colo, sentindo que finalmente o milionário estava enxergando o que ela temia havia semanas. Mas antes que o milionário pudesse aprofundar o assunto, o interfone tocou. O som ecoou pela casa com um tom agudo, quase inconveniente. A funcionária se ofereceu para atender e caminhou rapidamente até a portaria eletrônica. A voz do segurança explicou que uma equipe de decoração havia chegado para alinhamento final do casamento. A funcionária sabia que aquela visita era real, pois o casamento estava próximo, mas algo naquela chegada fora de hora soava estranhamente conveniente. Ela voltou à sala e informou o milionário. A noiva se levantou imediatamente e disse que acompanharia pessoalmente os profissionais. O milionário olhou bem dentro dos olhos dela, num silêncio que parecia medir intenções ocultas. A noiva sustentou o olhar com confiança exagerada e saiu, caminhando com passos firmes. A funcionária observou a postura e percebeu que ela estava tentando retomar o controle da situação. Quando a noiva saiu da sala, a funcionária aproveitou para alertar o milionário sobre a necessidade de ele estar presente em todas as decisões envolvendo pessoas entrando e saindo da mansão. A mãe concordou, dizendo que a criança precisava de estabilidade e cuidado. O milionário escutava tudo com atenção, mas ainda carregava uma dúvida interna que ele não conseguiria resolver em apenas um dia.
O conflito entre a razão e o afeto o atormentava visivelmente. Ele decidiu acompanhar discretamente a noiva até o jardim onde os decoradores estavam. A funcionária seguiu mais atrás, mantendo distância suficiente para não chamar atenção. O cheiro de flores molhadas preenchia o ambiente, e o chão ainda estava úmido, fazendo os passos ecoarem com leveza. A noiva parecia dar instruções à equipe, mas o que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Milionário percebeu incongruências. Ela mencionava fornecedores que ele jamais tinha provado, solicitava acessos a áreas específicas da mansão e insistia que parte da equipe permanecesse mais tarde do que o necessário. Eram detalhes pequenos, mas não passaram despercebidos. A funcionária observava da varanda, percebendo que ele começava, pouco a pouco, a montar o quebra-cabeça. Mais tarde, quando a equipe foi embora, a noiva saiu para resolver assuntos pessoais. A funcionária se aproximou da mãe e contou o que viu. A mãe, já desconfiada há muito tempo, disse que aquela situação precisava ser conduzida com cuidado, pois qualquer explosão emocional poderia prejudicar o próprio milionário, que se encontrava fragilizado pelo conflito interno. Durante a tarde, o milionário decidiu revisar câmeras internas e documentos de fornecedores. Ele acionou um profissional de segurança que já trabalhava com ele há anos e pediu uma análise completa da movimentação dos últimos dias. A funcionária notou que ele estava mais determinado. Era como se finalmente estivesse aceitando que algo muito errado estava se formando ao seu redor. O profissional de segurança encontrou irregularidades em alguns registros de entrada. Pequenos erros, horários imprecisos, assinaturas suspeitas. Nada diretamente ligado à noiva, mas todos os caminhos levavam às mesmas datas em que ela havia feito pedidos incomuns. Era como se alguém de fora estivesse testando as vulnerabilidades da casa. O milionário sentiu o estômago apertar com a descoberta e agradeceu ao profissional, pedindo discrição total. No fim da tarde, o milionário encontrou a funcionária na copa preparando um chá para a mãe. O cheiro da água quente misturada com ervas frescas espalhava uma sensação de calma por toda a cozinha. Ele se aproximou e, pela primeira vez, falou abertamente sobre sua própria insegurança. Disse que estava dividido entre o que sempre acreditou e o que começava a enxergar. Confessou que não queria acreditar que alguém tão próximo pudesse representar qualquer tipo de ameaça, principalmente algo envolvendo seu filho. A funcionária ouviu atentamente, olhos fixos nele, e reafirmou que sua intenção não era destruir vínculos, mas proteger o bem mais precioso da mansão, a criança. Disse que entendia o peso emocional do que estava acontecendo e que ficaria ao lado dele no que fosse necessário para manter a família segura. A mãe entrou na cozinha naquele momento e percebeu a tensão emocional que pairava entre os dois. Ela se aproximou, colocou a mão no ombro do milionário e disse que às vezes o coração insiste em confiar mesmo quando a vida está dando sinais de alerta. O milionário olhou para as duas mulheres que mais cuidavam de sua casa e sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez estivesse confiando na pessoa errada havia muito tempo. O entardecer tingia o céu de tons alaranjados, e a mansão parecia respirar diferente. O milionário caminhou até o quarto do filho e ficou observando a criança brincar no tapete macio. O som leve das risadas enchia o ambiente, trazendo um pouco de calma ao coração dele. Mas, ao mesmo tempo, reforçava o medo de que algo pudesse ameaçar aquilo. Ao sair do quarto, ele encontrou a funcionária novamente no corredor. Ela estava fechando as janelas por causa da brisa fria que entrava. O milionário agradeceu mais uma vez e disse que começaria a tomar medidas internas mais firmes. Ele estava pronto para enxergar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Enquanto o corredor se preenchia com o cheiro suave do amaciante vindo da lavanderia e o som distante da mãe cantando baixinho para a criança, o milionário respirou fundo. Era a primeira vez, desde o início de tudo, que ele sentia que não estava sozinho nessa batalha silenciosa. O sol nasceu filtrado por nuvens espessas, deixando a mansão com um clima estranho, uma claridade opaca que parecia anunciar que aquele seria um dia decisivo. O milionário acordou cedo, mas não conseguiu se livrar da sensação que o acompanhava desde a madrugada. Ele passou boa parte da noite sentado na poltrona do quarto, observando a criança dormir ao lado, tentando organizar pensamentos que teimavam em se embaralhar. A brisa gelada que entrava pela janela carregava o cheiro de mato molhado depois da garoa noturna. O milionário respirou fundo,
tentando acalmar o próprio coração. Era como se cada detalhe da casa estivesse dizendo que as coisas estavam prestes a mudar. Ele se levantou devagar, caminhou até o espelho e encarou o próprio rosto. Havia ali uma mistura de exaustão, determinação e uma pitada de medo que ele jamais admitiria em voz alta, exceto talvez para si mesmo. Quando desceu as escadas, encontrou a funcionária na cozinha preparando o café. O vapor quente saía da chaleira e se espalhava pelo ambiente, trazendo um aroma acolhedor que contrastava com a tensão interna dele. A funcionária percebeu de imediato que o milionário parecia ainda mais cansado do que no dia anterior. Ele não precisou dizer nada. Ela simplesmente entendeu. O vínculo silencioso entre os dois começava a se formar com naturalidade, baseado na preocupação comum com a criança e no caos emocional que rondava a mansão. A mãe entrou logo depois, ajeitando o hobby e prendendo o cabelo de forma improvisada. Ela percebeu o olhar preocupado do milionário e se aproximou dando um leve toque no braço dele. A funcionária observou de longe, sentindo um aperto no peito ao perceber que a casa inteira estava mudando sutilmente. O milionário não era mais o mesmo homem distraído que colocava toda a confiança na noiva. Ele estava atento, observando cada detalhe, cada frase, cada atitude. A noiva apareceu como sempre, impecável, perfume marcante que preenchia o ar, sorriso calculado, postura confiante. Mas havia algo diferente nela naquela manhã. Talvez fosse o olhar ligeiramente irritado ao perceber que o milionário já havia descido sem chamá-la. Talvez fosse a maneira abrupta com que atravessou a cozinha até o balcão, ignorando a presença da funcionária. Ou talvez fosse simplesmente a pressão crescente por sentir que estava perdendo terreno. O milionário cumprimentou a noiva com a mesma cordialidade dos dias anteriores, mas sem afeto. A tensão entre eles era tão palpável que a funcionária teve vontade de desviar o olhar. A noiva percebeu o distanciamento e imediatamente tentou recuperar o controle, sugerindo que os dois saíssem juntos para resolver pendências sobre o casamento. Ela dizia que estavam se afastando por causa do estresse, que precisavam de tempo a sós, que estavam deixando terceiros interferirem demais. Mas o milionário recusou. Com calma e firmeza, ele disse que precisava reorganizar assuntos internos antes de pensar em compromissos externos. A noiva sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. A funcionária assistiu a tudo com o coração batendo forte. A mãe também percebeu a mudança de clima e chamou a funcionária para ajudá-la com um detalhe no quarto, apenas para aliviar a tensão da cozinha. Durante a manhã, o milionário chamou seu profissional de segurança para uma reunião no escritório. O ambiente carregava o cheiro da madeira encerada e da papelaria nova. A iluminação suave deixava o espaço aconchegante, mas o clima era sério. O profissional apresentou novos relatórios. Havia registros estranhos de carros desconhecidos passando lentamente pela rua da mansão durante os últimos dias. Eram sempre veículos diferentes, mas com padrões semelhantes: vidros escuros, avanço lento, ligações recebidas minutos antes de aparecerem, tudo registrado pelas câmeras externas. O milionário sentiu um frio na espinha. Não havia como ignorar mais. Não era paranoia. Havia algo maior acontecendo. Ele pediu para reforçar a segurança, instalar pontos extras de vigilância e restringir acessos ao mínimo possível. Todas as decisões foram tomadas com calma, mas o coração dele estava acelerado. Enquanto isso, na área de serviço, a funcionária organizava roupas quando encontrou mais um objeto fora do lugar. Era um item do menino, guardado em uma gaveta onde ela jamais o colocaria. Um calafrio percorreu sua nuca. Ela sabia que aquilo não era coincidência. Alguém mexera nas coisas da criança. A funcionária respirou fundo e levou o objeto até o milionário, que estava no jardim naquele momento, observando o filho brincar sob supervisão da mãe. O milionário ficou imóvel quando viu o objeto. Ele reconhecia perfeitamente onde deveria estar guardado. A funcionária explicou calmamente que o encontrara num lugar completamente inadequado. O milionário olhou para o jardim, depois para a casa, depois para o portão. O mundo ao redor parecia girar devagar. Ele agradeceu à funcionária com um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. A manhã deu lugar ao início da tarde, e o calor começou a aumentar. O ar parecia pesado, abafado, como se antecedesse uma revelação importante. A noiva voltou de um compromisso e, ao entrar na casa, notou a atmosfera carregada. Ela tentou se aproximar do milionário, mas ele estava distante, mergulhado em pensamentos, observando arquivos no computador com um profissional de segurança ao lado. A noiva, incomodada por não ser incluída,
decidiu circular pela casa. Em seu caminho, cruzou com a funcionária, que abaixou a cabeça em respeito, mas a noiva encarou com frieza. Era como se quisesse deixar claro que ainda se via no controle. A funcionária sentiu o coração apertar, mas manteve a postura impecável. Ela sabia o que estava em jogo. Pouco depois, o milionário chamou a funcionária discretamente no escritório. A porta foi fechada. O ambiente estava silencioso, com o barulho distante do ar-condicionado quebrando o silêncio. O milionário agradeceu por toda a atenção e por não recuar em momento algum. Disse que precisava confiar em alguém de dentro da casa e que ela era a única que havia mostrado lealdade genuína. A funcionária ficou emocionada, mas manteve a postura. Ela disse que não fazia por reconhecimento, mas por preocupação com o menino. Disse que sentia que algo ruim poderia acontecer se continuasse tudo como estava. A voz dela, embora baixa, carregava convicção e coragem. De repente, ouviram um barulho forte vindo da sala. O milionário saiu imediatamente do escritório e encontrou a noiva segurando uma pasta cheia de papéis. Ela dizia que precisava mostrar algo importante, mas era nítido que estava tentando entender o que ele estava investigando. Ele se aproximou e pegou a pasta com calma, dizendo que revisaria tudo mais tarde. A noiva insistiu, mas ele se manteve firme. A funcionária observou de longe, percebendo que o olhar da noiva denunciava frustração, talvez até desespero. A mãe entrou na sala nesse momento, trazendo a criança no colo, e a presença da mãe fez o clima mudar. A noiva respirou fundo, como se tentasse recuperar o controle emocional, e se afastou, indo até o jardim. O milionário, depois de guardar a pasta, decidiu seguir a noiva discretamente. Ele queria observar sem que ela percebesse. A funcionária notou o movimento e ficou próxima da porta, atenta a qualquer coisa. O jardim estava silencioso, exceto pelo som distante do vento batendo nas folhas. A noiva caminhava de um lado para o outro, mexendo no celular repetidamente, como se esperasse uma mensagem urgente. Quando ela finalmente recebeu uma resposta, o milionário conseguiu ouvir apenas um fragmento, mas suficiente para gelar o sangue. Algo sobre horário, sobre alguém que precisava ter certeza de que a criança estaria vulnerável. O milionário sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ele recuou antes que ela percebesse sua presença. Voltando para dentro, encontrou a funcionária no corredor. Ela percebeu imediatamente que havia algo errado. O milionário não disse nada de imediato. Apenas pediu que ela ficasse ainda mais atenta ao menino. A funcionária assentiu, sentindo o peso daquela responsabilidade aumentar. A tarde passou lentamente, como se cada minuto estivesse carregado de antecipação. O milionário isolou a área interna e ordenou que apenas pessoas de confiança circulassem livremente. A noiva percebeu que estava sendo cercada e começou a agir com mais sutileza, tentando manipular o milionário com atitudes afetivas e discursos emocionais. Mas ele já não reagia da mesma forma. No final do dia, o céu ficou rosado e o cheiro de comida da mãe tomou a casa, trazendo um breve momento de normalidade. O menino correu pela sala rindo, e o milionário o segurou no colo, sentindo o calor pequeno do corpo e percebendo que faria qualquer coisa para protegê-lo. A funcionária observou a cena discretamente, emocionada. O milionário a olhou e reconheceu, pela primeira vez, que ela era a única pessoa que estava realmente ao lado dele desde o início da tempestade. E foi nesse instante que ele percebeu que a batalha dele estava apenas começando, mas agora ele estava preparado para enfrentar tudo. O milionário ficou parado no meio da sala da mansão, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos que pareciam completamente embaralhados. A sensação era de que tudo ao redor havia ficado mais pesado, como se o ar tivesse engrossado. Ele lembrava de cada detalhe dos últimos dias, cada gesto estranho da noiva, cada tentativa da empregada de se aproximar sem parecer invasiva, cada olhar tenso que ela lançava em direção ao filho dele. Agora tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo deixava tudo ainda mais difícil de aceitar. O milionário caminhou pela casa em silêncio, observando o corredor que tantas vezes viu seu filho correr sorrindo, mesmo com a mansão sempre impecável. Agora, cada canto parecia guardar uma sombra, uma lembrança de como por pouco tudo poderia ter acabado em tragédia. Ele parou diante da porta do quarto da criança e encostou a mão na madeira, sentindo a textura como se aquilo ajudasse a colocá-lo de volta no presente. Lá dentro estava o que mais importava para ele, respirando leve, tranquilo, sem imaginar o perigo que rondara tão perto. A empregada estava na cozinha, sentada, com as mãos cruzadas,
ainda visivelmente abalada. Ela não chorava, mas havia algo nos olhos dela, uma mistura de cansaço e alívio, como alguém que finalmente saíra de um pesadelo. O milionário se aproximou em silêncio, e ela levantou rápido, como se ainda não acreditasse que tinha permissão para permanecer ali. Ele pediu que ela continuasse sentada e ficou de pé diante dela, tentando encontrar palavras. Não existiam palavras suficientes para o que ela tinha feito. Ela não apenas salvou o filho dele, ela arriscou a própria vida, colocou-se entre uma criança e um plano criminoso, enfrentou alguém que tinha poder, dinheiro e influência para fazê-la desaparecer sem deixar rastros. Ainda assim, ela não hesitou. O milionário observou como ela tentava esconder o tremor das próprias mãos. Tudo aquilo a atingira profundamente, mas mesmo assim ela mantinha a postura de alguém que faria tudo de novo, sem pensar duas vezes. A coragem dela era algo que ele jamais esqueceria. Ele agradeceu de forma sincera, olhando direto nos olhos dela, deixando claro que a gratidão não era superficial. Ela, por sua vez, balançou a cabeça e respondeu que só fez o que considerava certo. Disse que não conseguiria viver consigo mesma se tivesse ignorado os sinais, se tivesse permitido que algo acontecesse com a criança. Mesmo não tendo nada, mesmo podendo perder o emprego, mesmo correndo risco de vida, ela escolheu proteger alguém que não era seu filho. O milionário sentiu um peso apertar o peito ao ouvir aquilo. Era uma realidade cruel reconhecer que ele, mesmo com todo o dinheiro, mesmo com toda a estrutura, não havia percebido o perigo tão claro. Ele confiou demais na noiva, confiou no charme, no discurso, nas aparências. E quase pagou um preço irreversível. Ao mesmo tempo, irritava-o profundamente pensar que a noiva não demonstrou sequer um pingo de arrependimento. As gravações, as mensagens, os depoimentos que já estavam sendo coletados deixavam tudo evidente. O plano era sofisticado, elaborado com antecedência, e a intenção real era se livrar dele e do filho para tomar total controle da fortuna. A audácia era absurda, mas real. Agora, ela enfrentaria a justiça. Enquanto a polícia reunia provas, o milionário foi até o quarto do filho e entrou silenciosamente. A criança dormia como se nada tivesse acontecido, respirando manso, abraçada ao pequeno brinquedo preferido. O milionário se sentou ao lado da cama e passou a mão no cabelo macio, sentindo o coração aliviar só de ver que estava ali. Era quase impossível descrever o alívio profundo que sentia. Ele lembrou dos momentos recentes em que a noiva insistia em ficar sozinha com a criança, inventando desculpas, dizendo que queria se aproximar, se tornar uma figura importante na vida dele. E ele acreditou. Agora, perceber que tudo não passava de manipulação fazia sentir uma mistura amarga de raiva e vergonha. Mas a revolta maior não era por ele ter sido enganado. Era por ter colocado, sem perceber, o próprio filho em perigo. O milionário permaneceu por alguns minutos observando o filho dormir. Aquela imagem bastava para reafirmar o que importava de verdade. Ele tinha lutado a vida inteira para conquistar tudo o que possuía, mas nunca imaginou que alguém usaria justamente isso para tentar destruí-lo. Agora, olhando a criança, a certeza era absoluta. Nada no mundo valia mais do que aquela vida inocente. Ao sair do quarto, encontrou a empregada parada no corredor, como se esperasse instruções. Ele percebeu que ela continuava insegura, como se temesse que toda essa confusão pudesse recair sobre ela de algum jeito. Ele garantiu que ela estaria protegida, que não precisaria se preocupar com retaliações, e que tudo o que ela fez não seria esquecido. Os dois desceram as escadas juntos, e a mansão parecia voltar aos poucos ao normal, porém com uma atmosfera totalmente diferente. Agora havia verdade, havia segurança, havia clareza. E havia também um respeito imenso do milionário por aquela mulher simples, que com tão pouco fez tanto. Mais tarde, a polícia entrou novamente em contato com ele para atualizar o progresso. O milionário ouviu com atenção, sentindo alívio a cada detalhe que confirmava que o plano havia sido completamente desmontado. Ele sabia que ainda enfrentaria longos processos, depoimentos, análise de provas, exposição pública, mas nada disso o abalava mais. A parte mais importante estava segura. Naquela noite, o milionário decidiu que precisava conversar com a empregada com calma, finalmente dar a ela o espaço que merecia para falar tudo o que viu, tudo o que ouviu, tudo o que percebeu. Eles ficaram na sala iluminada apenas pelas luzes discretas do teto, e ela contou cada detalhe do comportamento suspeito da noiva, desde as conversas escondidas até as tentativas de afastá-la do trabalho. O milionário ouviu tudo sem interromper. Ele queria entender cada peça desse quebra-cabeça. E à medida que ela relatava,
ele sentia mais admiração, mais gratidão e também mais responsabilidade. Ele percebeu que nunca prestou real atenção na força daquela mulher, na inteligência, na sensibilidade, no cuidado genuíno que ela tinha com o filho dele. Quando a conversa terminou, havia de fato um novo vínculo ali. Algo construído em meio ao caos, mas sólido, forte e verdadeiro. Ele sabia que dali em diante a vida deles mudaria profundamente. E pela primeira vez em dias turbulentos, sentiu uma calmaria sincera dentro de si. O milionário subiu novamente para ver o filho dormir mais uma vez antes de encerrar o dia. A mansão estava silenciosa, e essa paz parecia um presente depois de tanta ameaça escondida. Ele compreendeu ali que nada voltaria a ser como antes. E isso era, de certa forma, algo bom. A segurança voltou. A verdade veio à tona. E a confiança, perdida por um tempo, começava a se reconstruir. A manhã seguinte começou silenciosa, diferente de todas as anteriores. O milionário acordou antes do sol nascer, como se o corpo ainda estivesse em estado de alerta, mesmo depois de tudo ter sido resolvido pela polícia. Ele levantou devagar, observando a mansão ainda adormecida, e percebeu que o ambiente finalmente parecia seguro. A ameaça tinha passado, mas a sensação de responsabilidade permanecia forte, como se um novo capítulo de vida estivesse começando para ele e para o filho. Ao caminhar até o quarto da criança, o milionário abriu a porta com cuidado. O pequeno dormia tranquilamente, sem imaginar que por tão pouco poderia ter sido arrancado daquela rotina. O milionário respirou fundo e sentou em uma poltrona próxima. A luz que entrava pela janela aos poucos iluminava o rosto da criança, trazendo uma calma que ele não sentia há dias. Era como se estivesse contemplando um milagre. A cada respiração suave, ele sentia o coração aliviar e ao mesmo tempo se fortalecer. Logo depois, a empregada apareceu discretamente no corredor. Ela parecia hesitante, como se não soubesse exatamente qual postura assumir depois de tudo que aconteceu. Ainda carregava no rosto sinais de exaustão emocional, mas ao mesmo tempo havia algo sereno em sua expressão, como quem sabe que fez o certo, mesmo que tivesse arriscado tudo. O milionário pediu que ela entrasse e os dois observaram o menino por alguns instantes. Não trocaram palavras no começo, mas não precisavam. A cena dizia tudo. O milionário sabia que nunca conseguiria agradecer o suficiente. A empregada sabia que tinha feito o que achava justo, mas também carregava preocupação sobre o que viria a seguir. Será que ainda tinha lugar naquela mansão depois de expor algo tão grave? Será que ele realmente a protegeria como prometeu? Quando desceram para a cozinha, o milionário serviu café para os dois. Era algo simples, mas naquele contexto tornava-se simbólico. Ele queria mostrar que não havia distância social naquele momento, que ela não era uma funcionária qualquer, que merecia respeito e consideração. Ela se sentou devagar, com postura humilde, e esperou que ele dissesse algo. Ele não fugiu da responsabilidade e começou agradecendo outra vez, desta vez com mais profundidade, deixando claro que ela mudou a história da vida deles. A empregada explicou novamente tudo o que ouviu da ex-noiva, os planos, as conversas tensas, os comportamentos suspeitos. Ela contou como percebeu que tudo estava indo longe demais, como tentou alertá-lo, e como se sentiu ignorada no começo. O milionário escutou com atenção, reconhecendo internamente que realmente falhou ao não enxergar o óbvio. A confiança excessiva em quem não merecia quase custou tudo o que ele mais amava. Conforme o dia avançou, funcionários da segurança privada chegaram à mansão para instalar novos sistemas de proteção. O milionário supervisionou cada passo, querendo garantir que nada assim voltaria a acontecer. Ele acompanhou desde a reprogramação das fechaduras até a instalação de novas câmeras. A empregada observava de longe, ainda tentando encontrar seu lugar naquele cenário. Quando o filho acordou, correu para os braços do milionário com a inocência de sempre. Ele o levantou no colo e sentiu o abraço apertado que parecia aquecer tudo por dentro. A criança não entendia o perigo que passou, mas percebia a mudança no comportamento dos adultos. O milionário garantiu que tudo estava bem e que nada ruim aconteceria. A empregada observava a cena com um sorriso discreto, sentindo um calor diferente no peito, como se aquele alívio também fosse dela. Depois do almoço, o milionário recebeu uma ligação da polícia informando que a ex-noiva já estava cooperando parcialmente. Tentava negociar, tentava distorcer fatos, mas as provas eram sólidas. O milionário ouviu tudo com calma, sabendo que o mais importante já estava garantido. Ela não teria mais acesso a eles. A justiça faria o resto. Quando desligou,
percebeu que a empregada o observava da porta da sala. Ela não queria se intrometer, mas estava claramente preocupada com o desfecho. O milionário a tranquilizou, explicando que tudo estava sob controle, e que nada mais poderia prejudicar o filho. Ela sentiu, respirando mais aliviada, mas sem perder a postura discreta que sempre teve. Durante a tarde, o milionário aproveitou para reorganizar a rotina da casa. Mandou dispensar alguns funcionários que haviam sido contratados pela ex-noiva e que possivelmente sabiam do plano. Determinou que apenas pessoas de confiança absoluta permaneceriam ali. A empregada, que sempre se manteve fiel e leal, foi colocada em uma posição mais importante, agora responsável por supervisionar serviços internos. Ela ficou surpresa, mas aceitou com humildade, mesmo ainda tentando compreender como tudo mudou tão rápido. O filho, sem saber de nada, passou a tarde brincando no jardim. O milionário observava cada movimento, como se finalmente conseguisse respirar. Durante dias, o medo de perder aquele pequeno havia sido tão intenso que agora, vendo correr entre as plantas, jogar água para cima, rir alto, parecia tudo mais precioso. A empregada também o observava, mas de um ponto mais distante, sorrindo quando ele olhava para ela e acenava com alegria. Mais tarde, já ao entardecer, o milionário decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Reuniu a empregada e o filho na área externa, onde havia um grande gramado. Sentaram-se juntos, sem pressa, e passaram um bom tempo apenas conversando. A empregada contou pequenas histórias da vida simples que levava antes de trabalhar ali, histórias que não existiam para causar pena, mas para mostrar que sempre fez o possível para ser honesta e correta. O milionário ouviu com interesse, percebendo que nunca se deu o trabalho de conhecê-la de verdade. Na rotina corrida e no conforto proporcionado pelo dinheiro, ele raramente enxergava as pessoas além do papel que exerciam. Agora, pela primeira vez, olhando para aquela mulher que arriscou tudo por seu filho, ele sentia um respeito profundo. Com o céu ficando laranja, a criança se deitou no gramado e apontou para as nuvens. O milionário e a empregada riram juntos ao observar a imaginação do pequeno formando desenhos no céu. Era uma cena comum, simples, mas carregada de significado. Era como se a vida estivesse dando uma segunda chance para todos ali. Quando a noite finalmente chegou, o milionário colocou o filho para dormir e desceu para a sala novamente. A empregada estava prestes a ir embora, achando que deveria deixá-los descansar. Ele pediu que ficasse mais um pouco. Sentou-se em frente a ela e agradeceu outra vez, mas agora com um tom mais emocional, de quem realmente entendeu a dimensão do que aconteceu. Ele disse que nada no mundo seria suficiente para recompensá-la, mas que faria o possível para garantir que sua vida mudasse para melhor. A empregada ficou emocionada, sem saber como reagir, e apenas disse que não esperava nada em troca. Fez porque sentiu que precisava proteger alguém inocente, e que faria tudo de novo, se fosse necessário. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. A lealdade dela era algo raro, quase impossível de encontrar, especialmente em um mundo onde interesses pessoais movem quase tudo. Ele sorriu pela primeira vez em muitos dias, um sorriso sincero, tranquilo, agradecido. A noite terminou com um novo tipo de entendimento entre eles. Não era apenas gratidão, não era apenas respeito. Era uma sensação de que algo profundo estava começando a se formar, algo que mudaria a vida de todos de uma forma que nenhum deles imaginava. E pela primeira vez desde o início de toda a turbulência, o milionário dormiu em paz. O dia amanheceu com uma sensação diferente na mansão. O milionário acordou sentindo o peso das últimas semanas finalmente começando a se dissipar, como se o ar estivesse mais leve e a casa respirasse junto com ele. A segurança reforçada, a distância definitiva da ex-noiva e a presença constante da empregada, que agora se tornará essencial na rotina da família, criavam uma nova harmonia que ele começava a valorizar profundamente. Ao descer as escadas, encontrou a empregada já organizando o café da manhã. Ela parecia mais tranquila, embora ainda carregasse uma postura cuidadosa, como se estivesse sempre analisando se estava indo longe demais ou se mantendo na medida certa. O milionário observou aquilo com atenção, percebendo como ela tentava não ocupar espaço demais, mesmo depois de tudo o que fez. O filho correu até ele com aquela energia contagiante que sempre iluminava o ambiente. O milionário o pegou no colo e sentiu o coração se aquecer. A criança passou os braços ao redor do pescoço dele e ficou alguns segundos ali, como se aquele abraço fosse uma rotina recém-descoberta. A empregada observou a cena com um carinho discreto,
seu sorriso contido deixando claro o quanto era grata por vê-los tão bem. Quando sentaram-se à mesa, o milionário notou que o clima estava calmo, mas havia algo no olhar da empregada que parecia revelar pensamentos guardados. Ela evitava encará-lo por muito tempo, como se tivesse medo de ultrapassar algum limite invisível. Ele percebeu isso e decidiu quebrar a distância que ainda existia entre eles. Durante o café, começou a conversar com ela sobre a reorganização da casa, perguntando sua opinião, pedindo sugestões e demonstrando que queria sua ajuda em decisões importantes. A empregada se surpreendeu com a abertura, respondendo com cuidado, porém com mais firmeza do que de costume. A confiança que estava nascendo ali não era imposta, era construída, lenta e naturalmente. Depois do café, o milionário se reuniu com a equipe de segurança para revisar mais detalhes do sistema de monitoramento que estavam instalando. A mansão estava cheia de pessoas circulando, fios, telas, dispositivos e caixas abertas espalhadas pelo chão. Ele analisou tudo com muito mais atenção do que fazia antes. A experiência recente o havia transformado profundamente. Enquanto isso, a empregada cuidava da rotina da casa, mas agora com uma postura diferente. Alguns funcionários a tratavam com mais respeito, reconhecendo que ela tinha papel importante naquela nova fase. A casa parecia mais consciente dela, e pela primeira vez, ela sentia que tinha voz. No meio da manhã, uma chuva forte começou a cair sobre a cidade. O barulho da água batendo nas janelas preenchia todos os cômodos, criando uma atmosfera tranquila. O milionário observou o jardim sendo tomado pelas gotículas que refletiam a luz cinzenta do céu. A água trazia uma sensação de limpeza, como se estivesse lavando os resquícios das tensões recentes. Nesse clima introspectivo, ele chamou a empregada para conversar na sala. Ela chegou com as mãos entrelaçadas e um cuidado evidente em cada passo. O milionário pediu que ela se sentasse e a agradeceu novamente, mas dessa vez sem formalidades. Falou com sinceridade, expressando que a lealdade dela mudou sua percepção sobre confiança, sobre cuidado e sobre o valor de quem realmente está presente quando mais importa. A empregada ficou visivelmente emocionada, mas manteve a postura. Disse que só queria que o filho dele estivesse bem seguro, que tudo o que fez foi por impulso de proteção e carinho. Ela ainda confessou que teve medo de perder o emprego, medo de represália da ex-noiva, medo de não ser acreditada. O milionário escutou tudo atentamente, percebendo o quanto ela carregou sozinha. Ele pediu que ela nunca mais guardasse algo tão sério sozinha. Pediu que confiasse nele, assim como ele estava aprendendo a confiar nela. A empregada concordou, ainda sem saber se poderia realmente ocupar esse espaço, mas sentindo algo dentro de si se abrir, como se finalmente pudesse respirar. A chuva foi diminuindo, e o filho do milionário apareceu correndo pelo corredor, rindo e pedindo para brincar. O milionário aproveitou o momento para chamar a empregada para acompanhá-los ao jardim, onde havia uma área coberta que protegia da água ainda escorrendo das telhas. Eles foram juntos, enquanto o pequeno corria na frente, deixando pegadas molhadas pelo chão. Ao chegarem na área externa, o milionário observou o cenário transformado pela chuva. O cheiro de terra molhada, o brilho das folhas, o ar fresco. Tudo parecia mais vivo. A empregada também olhou em volta com um sorriso leve, como se aquele fosse um raro momento de descanso emocional para ela. O menino começou a brincar com pequenas poças que ainda existiam no piso, e os dois adultos ficaram ali, conversando enquanto observavam. A conversa fluía sem esforço, com o milionário falando sobre mudanças que queria fazer na mansão e perguntando a opinião dela sobre alguns detalhes. A empregada, surpresa com a abertura, começou a participar de forma mais natural, mostrando que tinha ideias interessantes, bom senso e uma sensibilidade que ele nunca tinha percebido. No início da tarde, o milionário recebeu a visita de uma assistente jurídica para atualizar o andamento dos processos envolvendo a ex-noiva. A empregada, mesmo à distância, percebeu o semblante dele mudar ao receber algumas informações. Ele não parecia nervoso, mas atento, determinado, firme. Pela primeira vez, ela o viu tomando decisões com clareza sobre quem teria permissão de aproximação e quem deveria ser mantido longe. Quando a conversa terminou, o milionário encontrou a empregada na lavanderia e explicou que tudo estava progredindo de forma positiva. Disse que, em breve, nada mais daquela situação faria parte da vida deles. Ela assentiu, aliviada, mas ainda mantendo a postura de sempre, sem querer demonstrar demais o que sentia. À tarde, os dois passaram mais tempo juntos por causa da reorganização da mansão. O milionário pediu que ela o acompanhasse enquanto definia novos protocolos internos, e a empregada,
cada vez mais confiante, oferecia sugestões práticas que ele considerava com seriedade. O filho circulava pelo ambiente com alegria, aproveitando a presença dos dois. No fim do dia, quando o sol começou a surgir entre as nuvens, iluminando o jardim com tons dourados, o milionário chamou a empregada para acompanhá-lo até a varanda. Lá, os dois ficaram observando o brilho suave que tocava as plantas ainda molhadas. Era uma cena que transmitia paz, mas também revelava algo maior, algo que estava crescendo em silêncio. O milionário, pela primeira vez sem hesitar, disse que queria que ela permanecesse ali, não apenas como funcionária, mas como alguém de confiança absoluta. Ele afirmou que a presença dela fazia diferença e que queria que ela fizesse parte daquela nova fase que estava construindo com o filho. A empregada ficou visivelmente tocada. Ela respirou fundo, absorvendo cada palavra. Era como se todas as lutas da vida finalmente estivessem ganhando sentido ali, naquele convite simples, porém carregado de significado. O menino apareceu novamente correndo e abraçou os dois ao mesmo tempo, unindo-os em um gesto espontâneo que fez o milionário e a empregada sorrirem juntos. O abraço da criança era quente, sincero, e parecia selar algo que ninguém ali ainda ousava nomear, mas que estava presente em cada olhar trocado. A noite caiu lentamente. E a casa se encheu de uma harmonia rara, como se todos ali estivessem se aproximando de um novo capítulo emocional. O milionário percebeu isso antes de dormir. Ele olhou para o teto escuro e pensou na jornada recente, nas perdas, nos medos, nas revelações e nas novas conexões que estavam nascendo. E, pela primeira vez, não sentiu vazio algum. Sentiu esperança. O último dia daquela longa jornada começou antes mesmo do sol surgir. A mansão estava silenciosa, mas havia no ar uma sensação de renovação, como se tudo estivesse se preparando para um novo ciclo. O milionário acordou olhando para o teto, sentindo um tipo de tranquilidade que não experimentava há muito tempo. Não era apenas alívio. Era a percepção de que a vida dele tinha mudado profundamente, e que essa mudança não era temporária. Ele levantou devagar, caminhou até o quarto do filho e encontrou o pequeno profundamente adormecido, respirando de maneira suave, totalmente despreocupado. Era impossível não lembrar das semanas de tensão e das possibilidades assustadoras que haviam cercado aquela criança. Agora, porém, tudo parecia distante, como se tivesse sido empurrado para fora daquela casa, substituído por uma atmosfera de proteção e paz. Ao sair do quarto, encontrou a empregada no corredor, organizando algo no armário lateral. Ela sempre começava o dia antes de todos, mas dessa vez havia algo diferente em seu semblante. Não era preocupação, tampouco receio. Era um brilho suave, como se ela também percebesse que algo especial estava prestes a acontecer. O milionário a cumprimentou, e ela respondeu sorrindo de forma discreta, como sempre fazia. Os dois desceram para a cozinha, e ele percebeu que o aroma do café recém-passado tornava o ambiente mais acolhedor do que de costume. A empregada preparava a mesa com cuidado, enquanto o milionário observava cada gesto, percebendo a serenidade que ela transmitia. Eles se sentaram juntos novamente, como faziam desde que tudo se transformou. O milionário sentiu que era o momento de dar voz a tudo que estava guardado. Agradeceu mais uma vez, mas agora com profundidade. Disse que ela não tinha apenas salvado o filho dele. Ela havia devolvido algo ainda maior, a capacidade dele de confiar, de enxergar além do óbvio, de perceber o que realmente importa. A empregada ficou emocionada, mas manteve a postura calma. Ela explicou que nunca imaginou que seria tão importante ali dentro, que seu único desejo era ver o menino bem, e que proteger aquela criança se tornou algo natural, quase instintivo. O milionário escutou tudo com atenção, percebendo como aquela mulher mudou o destino da família dele. Depois do café, o filho desceu correndo e abraçou a empregada como se fosse parte essencial da casa. Não havia barreiras. O carinho da criança transbordava naturalidade, e o milionário percebeu que, para o menino, ela se tornará um ponto seguro, alguém que transmitia cuidado, afeto e estabilidade. A manhã foi preenchida com pequenas tarefas e decisões finais sobre a nova configuração da mansão. A equipe de segurança concluiu os últimos ajustes, instalando sensores discretos nas entradas e atualizando o sistema interno. O milionário acompanhou tudo, mas dessa vez com calma, sem aquela tensão constante que o dominava antes. Ele sabia que estava no controle e que tinha tomado todas as precauções necessárias. A empregada circulava pelos ambientes, observando tudo, mas já com um sentimento de pertencimento. Os funcionários a tratavam com respeito evidente, reconhecendo não só seu papel na rotina,
mas sua importância real para a casa. Por volta do meio-dia, o milionário chamou a empregada para acompanhá-lo até a varanda onde o sol já brilhava forte. O jardim estava impecável, com o verde vibrante iluminado pela luz dourada. A brisa quente trazia o perfume das flores que cercavam a área externa, criando uma atmosfera tranquila e acolhedora. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, observando o movimento suave das folhas. O milionário então tomou coragem para dizer algo que vinha amadurecendo dentro dele há dias. Ele explicou que, depois de tudo o que aconteceu, desejava oferecer a ela muito mais do que estabilidade. Queria que ela construísse uma vida nova, com conforto, segurança e oportunidades que nunca teve. Revelou que preparou um espaço especial na mansão para que ela tivesse mais privacidade e melhores condições. Não era um favor. Era reconhecimento. A empregada ficou completamente surpresa. Seus olhos encheram de emoção, mas ela tentou manter o controle. Disse que nunca esperou nada disso e que só desejava continuar ajudando. O milionário sorriu, afirmando que ela faria parte daquela família dali em diante, se assim desejasse. Falou com sinceridade, sem hesitar. A tarde continuou com uma leveza rara. O filho brincou no jardim enquanto o milionário e a empregada conversavam sobre planos futuros, mudanças na rotina, melhorias que desejavam implementar. A conexão entre os dois era agora clara, natural, construída não pela obrigação, mas por gratidão, admiração e convivência real. Mais tarde, o milionário decidiu preparar algo especial para fechar aquele ciclo de turbulência. Pediu que todos os funcionários se reunissem no final da tarde para um pequeno momento de agradecimento. Ao cair do sol, a mansão estava iluminada pelo laranja vibrante da luz que atravessava as grandes janelas. Todos se reuniram na sala principal, e o milionário fez um breve discurso, agradecendo o esforço da equipe durante o período difícil que enfrentaram. Quando mencionou a coragem da empregada, o ambiente ficou completamente silencioso. Ele explicou que sem ela nada estaria como está agora, que ela foi essencial para manter o filho seguro e que demonstrou uma lealdade que não se compra. Os funcionários aplaudiram discretamente. A empregada baixou o rosto, emocionada, sem conseguir conter o brilho nos olhos. Depois que todos se dispersaram, restaram apenas os três, o milionário, a empregada e o filho. O menino correu até ela, abraçando sua cintura com força. Ela se ajoelhou para abraçá-lo também, e naquele instante algo profundo aconteceu. Era como se aquele gesto selasse um vínculo definitivo entre eles. O milionário observou os dois com um sentimento que misturava alívio, gratidão e um novo tipo de afeto que surgia naturalmente, quase sem que ele percebesse. Quando a empregada levantou, ele olhou diretamente para ela e disse que a vida dele só estava completa porque ela estava ali. A noite caiu devagar, iluminando a mansão com luzes amarelas que refletem nos vidros e realçam a arquitetura imponente. O milionário colocou o filho para dormir, e depois desceu para encontrar a empregada na cozinha, guardando algumas coisas. Ela parou quando viu, e ficou aguardando o que ele tinha a dizer. Ele se aproximou, sem pressa. Disse que, apesar de tudo que passaram, o final daquela história não era sobre medo, nem sobre perigo. Era sobre renascimento. Sobre novas oportunidades. Sobre a chance de construir algo verdadeiro, seguro e cheio de significado. Ele afirmou que queria que ela permanecesse ali não por obrigação, mas porque sentia que a presença dela completava o lar que ele acreditava estar construindo. A empregada respirou fundo. Pela primeira vez desde o começo da história, ela permitiu que a emoção transbordasse sem tentar conter. Disse que ficaria. Disse que se sentia parte daquela casa e que queria ajudar a construir aquele novo começo. O milionário sorriu. Um sorriso leve, sincero, cheio de gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia no lugar certo. A última cena daquela noite foi marcada pela simplicidade. Os dois sentados à mesa da cozinha, conversando calmamente, enquanto o aroma de café recém-feito dominava o ambiente. Do andar de cima, o som suave da respiração do filho mostrava que ele dormia profundamente, seguro, protegido e cercado de amor. E assim, em meio a uma conversa tranquila, em uma cozinha simples iluminada por luz quente, a história encontrou seu desfecho. Um lar reconstruído, um milionário transformado, uma empregada valorizada e um futuro cheio de possibilidades nascendo diante deles. Fim. Chegou até o fim? Então escreve respeito nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora.
Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.